vamos começar nosso terceiro encontro de orientação. E você, Daniane, enviou para a gente alguns textos, né? Você finalizou a primeira versão do seu texto de época, não é isso? Beleza. Sim, mas eu acho que não está ainda bom. Por isso que eu falei que você finalizou a primeira versão. A gente tem tempo para ir melhorando, para ir acrescentando, mas o que eu quero saber é porque, assim, eu não consegui ler ainda o seu texto da maneira como ele deve ser lido, tá? Eu dei uma olhadinha, assim, porque eu quero focar essa nossa orientação nas suas questões, que você disse que tem algumas questões para trazer para a gente. Sim. E também no seu corpus, que você já fez uma seleção, tá? É sobre ele. Excelente, excelente. Então, a gente vai ficar nisso. Quando eu digo que você terminou a primeira versão do seu capítulo sobre ethos, do seu subtópico, né, do seu tópico sobre ethos, eu quero dizer que você colocou todas as ideias que você pretende trabalhar já nesse texto, né? Você pode não ter desenvolvido a contento ainda, mas você colocou tudo o que você gostaria de apontar, certo? Sim. Ótimo, ótimo. Porque a partir disso, a Camila e eu teremos uma noção de qual recorte que você fez, que você só vai aprofundar algumas questões que já foram apontadas ali. Então, é isso. Ótimo. A questão da metodologia, eu vi que você já escreveu alguma coisa. A gente vai ter que trabalhar um pouco mais no seu texto da metodologia, mas para um primeiro momento já está maravilhoso, tá? E aí agora eu quero que você traga as suas questões para a gente. Você está com ele. Você quer que eu coloque aqui para você ver? Ou você eu posso apresentar, eu coloco aqui. Isso. Quando aparecer, pode falar. Apareceu. Ótimo. Então, aí ontem à noite, eu fui olhar, que foi o tempo que eu tive para poder olhar. E aí eu pensei assim, tem 3 coisas bacanas que eu acho que dentro desse período, né, que foi, eu coloquei de fevereiro, professor, até setembro. Aí fechar setembro. O que for depois para outubro, aí não, outubro, novembro, não vou olhar não, só até setembro. Tá bom. Aí eu peguei fevereiro, mas aí uma dúvida. Para pandemia, para o Ministério para a ONS, né, foi em abril ou março, não foi? Acho Não que foi em sei. março. Então, tem uma data lá para a data que foi, assim, dito que era a pandemia. Sim. E aí eu não sei se eu me vinculo a essa data ou se eu posso vir para, por exemplo, fevereiro, que foi o momento que ficou se discutindo mais, porque já estava fora da China. E aí ele começa algumas coisas, ele fala um pouco, né, discute um pouco na rede social sobre isso, mas é muito superficial. Sim. É coisa mais, ele continua com os memes, né? Tá. E não traz muito. Então a gente pode desvincular a ideia de posts relacionados à pandemia e a gente diz que o nosso recorte foi de fevereiro a setembro de 2020, que já está maravilhoso. A gente não precisa ter um marco assim, de Covid-19, não. A gente só realmente precisa delimitar para o nosso leitor saber qual foi o recorte que a gente fez. Então, você coloca, foi das postagens de fevereiro a setembro de 2020 e ponto. Tá ótimo.
E aí, nesse período, teve a pandemia e tudo mais, e aí é importante que na hora da sua análise você relacione, né? Você sempre vai relacionar o conteúdo do post que você está analisando ao momento histórico, né? Para realmente fazer esse apanhado. Mas lembra, esse não é o foco do seu trabalho, mas é importante que você situe esse enunciado num espaço-tempo apropriado. Socialmente, né, do que estava acontecendo. E aí, o que eu fiz? Eu categorizei, não sei se você percebeu. Sim. Por quê? Porque estava muito difícil para mim escolher um ou dois. Você falou para escolher 5. Eu falei, eu vou escolher alguns, daquelas 33, eu falei, eu vou escolher alguns categorizando. Eu fiz isso hoje de manhã, para a gente poder ver o que eu vou usar disso. E uma outra coisa, pergunta. Ele usa muito memes e videozinhos para poder fazer o discurso dele, né? Não sei qual a palavra usar, mas assim, a reflexão, assim, dentro do que ele quer falar. Aí eu não sei, eu não posso usar, então, um vídeo, porque o vídeo eu teria que... Eu não sei nem como analisar o vídeo dentro do... Seria só a postagem escrita com uma foto, é isso? Tá, ok. Olha só, a gente vai estar trabalhando com ethos discursivo, né? Esse ethos discursivo, ele realmente pode se dar por um vídeo, porque a gente tem discurso em um vídeo também, só que você teria muito mais trabalho, entende? Beleza. Você teria muito mais trabalho. Então, qual é a minha sugestão que você faça? A primeira coisa é que você precisa saber, ter consciência de que a gente vai estar analisando o ethos discursivo do padre Fábio de Mello. Aí você precisa decidir. Eu pensei que seria das postagens que ele faz, né? E não dos comentários que ele tece das postagens dele. Senão você não vai conseguir delimitar muito bem. A minha ideia para realmente tornar algo bastante direcionado é que você analise as postagens que ele faz, então os textos que ele coloca aqui, e porventura os textos das que a gente chama das legendas, como por exemplo essa daqui. Não estou dizendo que é esta, tá? Porque aí, isso aqui é o enunciado dele mesmo. Ele não está respondendo a ninguém. Ele está apenas enunciando. Que é, no caso, aquele que ele responde o Evaristo Costa lá naquela... Eu coloquei só porque eu falei, vou pegar esse porque tá ligado, né, com ele. Só pra... Porque, na verdade, foi uma resposta... sei lá, de alguma coisa que ele falou já. Tá. Foi uma outra postagem de um outro dia, ele anunciando a missa. Pedindo para as pessoas avisarem. Aí depois rolou essa daqui, né? O convite só não se estende ao famigerado, né? Porque eles têm essa relação de brincar, né? Sim, isso. Isso aí é antes muito legal. Dessa coisa do Instagram, do padre Fábio ser essa pessoa, né, com essa quantidade de... É muito legal, muito legal. Mas eu acho que para os objetivos da sua pesquisa, que você vai estar relacionando ao ethos discursivo do padre Fábio de Mello, para não ficar muito amplo e você acaba falando superficialmente de um monte de coisas, é bom a gente focar. O nosso trabalho, da Camila e o meu, é justamente fazer com que você faça um bom trabalho e que ele seja relevante, né? E aí, por isso que, às vezes, a gente vai te orientar, porque, por exemplo, a minha orientação, e aí a Camila pode também se colocar depois, se pensar contrário, e aí a gente continua dialogando e constrói junto, mas eu
penso que seria mais interessante que nós nos focássemos nas postagens que ele faz, né? Então, por exemplo, isso aqui é um texto dele. Ele escreveu, né? Então, essa aqui, a partir da maneira como ele escreve, então, ó, eu não consigo respirar, e aí talvez aqui ele faz muito provavelmente referência, ó, a gente tem a imagem, e aí a gente faz aquela referência daquele homem negro que foi morto, morto não, ele foi assassinado por um policial nos Estados Unidos, então aqui realmente seria muito legal, porque é como ele se posiciona, e aí a gente pode realmente fazer uma análise de como que ele constrói isso, ele pega uma imagem de um homem negro em preto e branco, coloca entre aspas aqui, então ele está pegando a fala de uma outra pessoa e ressignificando, porque quando ele coloca no discurso dele, ele está se apropriando daquilo. Então, essa postagem aqui já daria para a gente pensar muita coisa, né? E quando ele assina, ele está falando que ele pensa desse jeito. Então, aqui, no comentário dele, ele ainda joga para outra pessoa, né? Então, ele abre o diálogo nessa postagem. Então, eu acho que essa é a minha orientação, mas, enfim, a gente pode continuar conversando. Camila pode dar o posicionamento dela. Você pode discordar, porque, no final das contas, a pesquisa é sua. E aí, eu não penso que é muito interessante, por exemplo, a gente analisar essa. Porque essa daqui é só uma piada entre ele e o amigo dele. A gente não tem ele se colocando aqui, se posicionando aqui, sabe? É só uma piada. É assim, conseguiríamos fazer alguma coisa? Conseguiríamos, mas não vai render para o seu trabalho, sabe? Não vai... Então, por isso que eu coloquei várias para a gente conseguir entender o que eu vou fazer, sabe? Por exemplo, eu queria muito, assim, por isso que eu categorizei, porque eu queria falar um pouco dessa relação do humor dele, da brincadeira dele com uma pessoa. Ele cria um personagem para poder falar com o Evaristo, por exemplo, ele não é o padre ali, ele é uma persona brincando e tudo, e o Evaristo também com ele, né? E aí eu acho que é bacana ter alguma análise de alguma coisa que ele faça com essa brincadeira, com os dois. Bem, nesse aqui ele tem o tom do humor. Se você quer falar alguma coisa de humor, aqui você tem. E aqui você tem um discurso, sabe? Se você quiser realmente trabalhar a questão do humor, é importante que você escolha uma, porque assim, você tem muitas possibilidades de análise. Se você quer tratar a questão do humor, então que seja em uma postagem que vai te render outras discussões para além do humor. E se você ficar só, ele fez uma piada com o Evaristo, ponto, acabou. Matou sua análise. E é só isso. Tá, entendi. Sabe? Posso fazer um comentário? Desculpa, minha internet está travando toda hora. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Porque para mim toda hora trava vocês. Então, enfim, eu pensei uma coisa, caso vocês concordem, né, discordem, enfim. Porque o padre, já que a gente está falando de etos, o Fábio de Mello, ele tem uma característica, ele tem essa característica que o diferencia, né, do padre de maneira geral, né, qual a imagem que a gente possui de um padre. Então, ele usa algumas estratégias para poder dissociar a imagem dele desse padre tradicional, certo? Quando eu vi as suas postagens, eu pensei, de repente, em trabalhar assim, como que quais são algumas estratégias discursivas que ele usa, talvez, para atingir o público que ele quer atingir, porque ele quer passar essa imagem do padre jovem, né, do popular, ele é descolado,
ele usa Instagram, né, que não é uma coisa que os padres, de maneira geral, usam para... Ele é moderno, enfim, ele dialoga com essas questões muito atuais, né, a questão do racismo, a questão do assassinato, George, né, o nome dele, enfim, ele usa algumas estratégias discursivas para o tempo todo atingir esse número maior de pessoas, e também pessoas jovens, né, ele usa esses memes engraçadinhos e tal, coisas que não são muito tradicionais dentro da igreja, dentro da imagem tradicional que a gente tem de um padre. Eu não sei se esse seria um caminho. Eu até, enfim. Eu acho. Foi uma primeira coisa que eu pensei. Mas o que torna ele, no caso do ethos, né? Por que ele usa essas estratégias? Qual atingir? Por que ele se diferencia dessa imagem do padre tradicional da batina, né? Que fica lá. Não sei se talvez esse seria um caminho. Eu acho só uma primeira ideia. Um brainstorming. Entendeu? Eu acho o caminho maravilhoso, eu acho excelente, e eu acredito que essa vai ser, no final das contas, o eixo norteador das considerações finais da Daniane. No final, que ela vai fazer a análise... Isso aí. Oi? Eu não entendi, Daniane. Mas é isso aí. Travou tudo. O que a Camila falou é basicamente o que eu tinha de ideia inicial, assim. Que pessoa é essa que está querendo se distanciar dessa imagem do padre categórica que a gente tem, entendeu? Que ethos é esse que ele quer transformar e mudar. E tem muitos seguindo ele, muitos, né? A gente tem aqui, eu não sei se vocês não devem conhecer, o padre Anderson Gomes, o padre Renato Cristi, entendeu? São pessoas próximas, assim, eu já conheço, né, de muitos anos, e sei que eles têm uma visão diferenciada também, assim, de como o que é ser padre, né? O que é essa pessoa de batia, a diferença. Por exemplo, ele malha, né? Ele tem essa coisa quando ele fazia o programa de se apresentar como, né, forte, malhado, saradão, apresentava o treinador físico dele, ele tem essa imagem que ele quer passar não somente religiosa, mas de pessoa que é saudável, que cuida da vida e tudo. E aí ele traz também, depois de um tempo, ele até tem uma postagem recente dele que ele fala assim, a música me levou e a música me trouxe. Que foi o quê? Ele saiu, ele não era mais arquidiocesano, não estava mais em uma arquidiocese, ele saiu para seguir a música, só o evangelismo da música, né, viajar e tudo, e aí entrou numa depressão profunda e acabou voltando, né, para tipo assim, ficou isolado, ele se isolou num lugar e não queria mais tocar, não queria nada, e ele abriu isso para todo mundo, né? Colocou isso. E foi a partir nesse momento que o Instagram entra, Rafael. Eu percebo assim que esse momento que é o momento que o Instagram entra na vida dele, que as redes sociais entram, que ele começa a se apresentar aquilo que eu acho que ele se apresentava com a televisão e com a música, né? Ele é essa pessoa, mas ele consegue passar isso através das redes sociais sem ter o assédio, né? O que ele parece que o que fez ele também ter essa depressão, essa como é que fala? Crise de pânico, foi os shows, né? Quando ele saía, ele não podia sair na rua, essa coisa dele não andar mais na rua, dele não poder cumprimentar mais as pessoas, que era aquela coisa, né, da aglomeração, da fama. Isso foi o que fez ele retornar. E aí ele conseguiu, com o Instagram, fazer com que ele conseguisse evangelizar, eu acho. Não sei. Eu estou falando assim um pouco do que eu sei da história, sabe? Sim. Eu sou católica, mas eu não sou não, tá? Não.
Daniane, eu posso... é porque à medida que a gente vai ouvindo, as ideias vão borbulhando, né? Eu tô olhando aqui no seu texto, lá na página 2, que eu estava tentando lembrar onde que você tinha escrito. Quando você traz a questão, o conceito do ethos do Manguenot, bem no início do parágrafo, a primeira parte, né, o ethos pré-discursivo e depois o ethos dito, certo, Rafael? Se eu estiver confundindo alguma coisa, você me fala. Tá perfeito. Eu não sei, aí ainda puxando aquele gancho lá que eu tinha falado, porque quando a gente pensa em ethos pré-discursivo, é a imagem do padre tradicional, né, que eu estava falando, um velhinho, né, geralmente a gente imagina uma pessoa idosa, com a batina na frente da igreja, e aí vem toda uma construção do conceito de padre, o que um padre deve dizer, que tipo de valores o padre deve pregar, que tipo de comportamento, etc., né, a gente já tem isso pré-estabelecido. E aí, o que destaca, no caso do Fábio de Mello, né, o ethos dele é justamente o que ele faz de diferente, né, ele vem para afrontar, né, para esqueci a palavra, ele vem para desconstruir, essa era a imagem, ele tenta desconstruir esse ethos pré-discursivo que a gente tem, né, desse padre tradicional. Então, eu também não sei, foi o que eu falei, é só um brainstorming aqui para a gente pensar. Se talvez lá na sua teoria, quando você trouxe esses dois conceitos do Manguenot, se talvez não poderia ser um norte para análise, né? O padre pré-discursivo e o padre que se constrói, né, pelo processo discursivo, que está lá também no Manguenot, né, que ele desconstrói essa imagem pela sua enunciação, né, pelo seu processo de enunciação, que é justamente isso, o humor, enfim, todas essas questões aí, que tem N questões que estão aí no corpus que você selecionou, entendeu? Não sei, enfim, foi uma ideia que veio aqui agora. Excelente. Não sei o que vocês acham. Acho que é isso. Assim, a ideia que eu tinha era isso, eu não sabia como chegar nisso, sabe? Que era falar um pouco dessa linha de construção dele linguística. Por exemplo, primeiro veio a música, né? Ele veio como padre falar para as pessoas na igreja. Aí viu que aquilo não estava... Aí ele foi para a música, que ele conta um pouco da história dele. Eu já vi umas lives dele contando a história dele, como é que ele começou. E aí ele sempre teve a música quando ele estava na paróquia. Aí começou todo mundo a achar que ele tinha que evangelizar pela música, e ele foi. Mas aí ele não tinha como mais padre dentro da igreja. Ele não tinha como mais. Ele fica só com a música, com o gênero discursivo, a música, representando esse ethos. E aí ele se vê nessa situação da fama, que traz os problemas psicológicos, e aí ele retorna. E aí ele não é ninguém. Ele não está com a música, ele não está como padre porque ele se desvinculou, mas ele é padre. Ele não está numa arquidiocese, né? Ele não está nomeado numa arquidiocese. Não cabia ele mais voltar, porque seria uma coisa para ele que seria ele fala, né, que seria uma coisa que não seria boa, porque ele já é famoso, ele chega numa paróquia, todo mundo só ia para lá por causa da fama, não iriam escutá-lo, né? Sim. E aí eu acho que nesse momento é que surge o Instagram, nessa coisa da brincadeira, Sim. Ótimo. É o que a Camila falou, e aí ele consegue também evangelizar. E ele só começou a fazer as lives nesse período da pandemia, as lives da missa. E aí ele conseguiu ir para o Instagram tem pouco tempo, ele só estava ir para o YouTube tem pouco tempo, porque todas as paróquias e igrejas já estão no YouTube, transmitindo missas online. Ele não, ele foi tem 2 meses, que ele conseguiu ir para o YouTube, porque tem pessoas que não têm Instagram.
E ele ficava só no Instagram. Então, assim, eu acho que ele conseguiu. Nas últimas postagens dele, ele fala: a música me levou, a música me tirou, a música me levou e a música me trouxe de volta. Alguma coisa assim. Então, levou ele para algum lugar e trouxe ele de volta para esse lugar, entendeu? Fazendo uma análise assim. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria, entendeu? Mas eu queria falar dessa persona engraçada, essa persona que se desconstrói, mas também não deixando de falar de que lugar ele tem nesse papel todo, entendeu? Sim. Que é um influenciador, porque todo padre é um influenciador, né? Ele é uma pessoa que as pessoas confiam nele. Sim, excelente. Excelente. Eu acho que realmente dá para fazer muita coisa. Eu acho que o fato de você conhecer bem o sujeito real, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Porque você tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos fazendo uma leitura discursiva. A gente tem que ver qual é o sujeito que se mostra no texto analisado. No discurso. Então, por mais que você conheça o padre Fábio de Mello, não interessa. Interessa o que ele mostra. Porque a gente vai fazer uma análise linguística. É que isso se apresenta ali. Então, como seu orientador, eu estou levantando a bandeirinha amarela para você ter atenção, para que você não vá com um olhar enviesado para o seu objeto de análise, tentando tirar dele o que você já tem na sua cabeça. Eu quero encontrar ali essa figura. Não. Você vai pegar, vai olhar para o texto e vai falar, vai pensar, o que esse texto me apresenta? E aí, isso é fazer ciência. Porque se você já tiver a resposta antes de iniciar a pesquisa, não tem por que você não tem a resposta. Ok? A gente pode ter uma hipótese. Então, pega todas essas informações que você tem e coloca bem na caixinha da hipótese. É uma hipótese que você tem. Eu acredito que eu vou encontrar isso aqui. Mas pode ser que o texto se apresente totalmente diferente. Pela curadoria que você fez, eu acho que a sua hipótese vai bater com o que a gente vai encontrar. Mas, como seus orientadores, a gente tem que te falar que uma postura de um pesquisador não é a postura de alguém que vai para o seu objeto querendo arrancar dele a minha verdade. Eu tenho que ter um dia... É claro que pesquisa em ciências humanas, a nossa subjetividade entra também. Isso é óbvio. Mas a gente tem que ter essa postura de alguém que observa, de alguém que analisa, de alguém que faz uma leitura a partir do que o texto traz para a gente, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que te abrir os olhos. A segunda coisa é, se você achar interessante, eu acho que pode ser interessante para a sua análise, que antes de você trazer a questão do ethos, que você, se você acha que vai deixar o seu trabalho mais robusto, você pode fazer essa introdução de quem é o padre Fábio de Mello, sabe? Qual é a trajetória dele e tal, que é para realmente dar essa familiaridade, porque nem todo leitor seu tem obrigação de saber tudo que você sabe. Eu não sabia. E aí, quando eu pegasse... Mas aonde eu vou me basear para isso? Eu sei, por exemplo, eu sei pelo que eu já ouvi dele, né? Pelo que eu já ouvi. Joga no Google, entrevista, alguma coisa assim, sabe? E por ser um relato, não precisa. É claro que seria interessante que você embasasse, mas só se você acreditar que isso vai ajudar na sua pesquisa. Por que eu estou querendo destacar isso? Porque eu quero que você
retire, separe na sua pesquisa essa coisa do que a gente sabe pelo que a mídia trouxe e pelo que o texto está dizendo. Se você não quiser colocar esse negócio que a mídia traz, não importa, porque o seu foco é esse aqui. É o que o texto está trazendo. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu queria falar. Entendeu o que eu queria dizer? Que eu vou passar para um outro ponto. Ó, você tá vendo aqui os seus objetos de análise? Isso. Eu queria uma ajuda para poder, por exemplo, o que eu faço? Eu não escolho, então, dentro dessas categorias. Calma, mulher, é isso que eu vou te falar agora. Olha só. Olha só. Você pode pensar de qual é o ethos discursivo que ele constrói para o perfil dele. E a gente vai imaginar qual é o ethos que ele constrói pelo perfil dele a partir de algumas postagens que a gente, quando eu falo a gente, é porque estamos todos juntos aqui, mas no caso você que não tá, ok? Postagens que nós consideramos como sendo mais representativas para a construção desse ethos virtual que ele constrói ali. E aí, qual seria esse ethos? Então, pela sua curadoria, o que a gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar, ó, nessa primeira aqui, ele fala da missa dominical. Então, aqui, ele vincula a ideia do religioso ainda, né? Entretanto, ele faz esta brincadeira com o Evaristo Costa, ele chama de famigerado e tudo mais. Então, daqui, é claro que você vai desenvolver melhor essa ideia, vai pegar exemplos de análise de ethos, mas é justamente a gente percebe que é um religioso, mas que ele não é sisudo, ele não é sério, ele faz piada também. Então, é o que ele apresenta pra gente. Ele é assim na vida real? Não sei. E pode parecer até ignorante isso que eu vou dizer, mas não é. E não nos interessa. Não nos interessa se é assim na vida real. O que nos interessa é o ethos discursivo. É como ele se apresenta. Então, essa é a primeira. Já assim, tem duas características aí. Ele ainda está vinculado nesse discurso religioso, que ele fala da missa dominical, e ele faz essa piada. E aí, realmente, você vai ter que explicar totalmente quem é Evaristo Costa, e que eles fazem brincadeiras, e blá, 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 blá. E, caso você... Por que ele faz essa brincadeira? Por que ele usa essa forma de brincar para poder chamar a atenção das pessoas? Aí, quando você analisa isso aqui, você pode pegar isso aqui como exemplo. O foco é aqui, ó. Mas em outra postagem, ele faz essa brincadeira. Então, você não está analisando isso. Você está analisando isso, e para comprovar o que você está dizendo, você está pegando esse exemplo e você está pegando esse comentário que ele fez. Por quê? Porque pode parecer meio contraditório, porque eu falei para você não analisar comentários nem nada, e para você não analisar figuras, mas acontece que você está analisando isso. E você está pegando isso aqui apenas para deixar com mais força o que você disse lá em cima. Então, essa é a primeira ideia que ele constrói. Então, ele ainda está ligado ao discurso religioso e ele é brincalhão. Eu não entendi. Não entendi. Rapidinho. É esse aqui do piso? É esse do piso que eu tenho que usar para referenciar? Você pode, se você quiser. Eu acho que seria mais interessante essa. Porque aí você pode fazer a brincadeira dos R$200, que foi pensado em qual o animal que ia representar a nota de R$200. Ele escolhe o Evaristo Costa. Então, tem que, entendeu? Uma brincadeira que ele constrói ali. Então, esse aqui é o seu foco. Só que na parte da brincadeira,
você vai, comenta isso aqui e apresenta isso aqui. E, ó, você deixou o seu argumento com mais força. O nosso objetivo não é dizer quem é o padre Fábio de Mello. O nosso objetivo é apresentar quem é essa persona, como a Camila disse, que ele constrói a partir das postagens do Instagram. Então, essa é a primeira coisa, tá? Aí, além disso, além de ser essa pessoa relacionada à igreja e a esse humor, quem ele ainda é? Ele é uma pessoa que está ligada, ele é crítico às situações que estão acontecendo no mundo, né? E aí ele faz essa relação com uma morte do menino, o assassinato também, vamos usar os termos certos, do menino João Pedro, lá do George, é o nome dele? É George Floyd, não é? George Floyd. Eu achei essas histórias, elas são tão pesadas para mim, que eu não consegui assistir ao vídeo desse homem. Eu passo mal real, então eu não sei nem o nome. Mas, enfim, vamos voltar para a nossa pesquisa. Então, ele ainda é uma pessoa que se posiciona, eu espero que você... Depois você pode pegar essa gravação, tá? Porque a gente já está fazendo a análise, já te ajudando a fazer a análise aqui, tá? Peraí, rapidinho, professor. Não achei minhas gravações. Tá, tudo bem. E depois eu mostro para você. Eu abro aqui e mostro para você. Então, ele é uma pessoa que se posiciona no que está acontecendo no mundo, só que o posicionamento dele é sempre um posicionamento pró-direitos humanos. Então, sempre tem essa postura solidária, essa postura cristã frente ao que está acontecendo. Então, ele é brincalhão, ele está no discurso lá religioso da missa, e ele vem com este discurso cristão, né, do amor ao próximo, do respeito e tudo mais. Porque até agora, eu não sigo o padre Fábio de Mello, mas ele, até agora, apenas a única coisa que marca o catolicismo dele, que eu vi, é a questão da missa e a questão dele assinar como sendo padre Fábio de Mello. É importante você colocar isso, tá? Ele não coloca só Fábio de Mello. Ele se coloca como padre Fábio de Mello. E isso é muito importante que você coloque também. Então, essa é a outra característica dele, né? Então, a gente ainda tem, ele se posicionando frente àquilo que aconteceu, daquela situação de preconceito, né? Que o entregador de comida, não sei, um motoboy, eu acho que do iFood, né? Então, é relevante que na hora das suas análises, que você contextualize com quem que ele está dialogando aqui, né? Com que situação ele está dialogando. Então, ele não é um padre, ele não é o ethos dele não é de alguém alienado, não é de alguém que vive em uma bolha, ele se posiciona frente ao que está acontecendo. Então, essa daí já seria um segundo traço, na verdade, terceiro, né? O primeiro é o religioso, o segundo é do humor, o terceiro é esse cidadão consciente que se posiciona frente ao que está acontecendo no mundo. Frente aos direitos, as causas de direitos humanos. Exatamente. E ele não se posiciona como um religioso, apesar dele colocar padre Fábio de Mello. Ele não usa o discurso da religião. Ele usa o discurso realmente do bom senso, digamos assim. Ele não se vale. O que eu quero dizer é que quando ele se posiciona frente ao que está acontecendo, ele não se posiciona a partir do que um dogma religioso diz. Ele não fala aqui, por exemplo, ele não usa em nenhum momento não matarás, por exemplo, que ele poderia usar o discurso religioso, né, um mandamento para dizer o porquê que o errado. Não, ele argumenta
sem se valer dessa, vou colocar entre aspas, tá? Dessa muleta discursiva, mas não me entendam mal, tá? Essa muleta discursiva que seria esse discurso fundador, que é o próprio Menguenot que fala isso. Os discursos fundadores, fundantes, são esses discursos que não precisam de nenhuma validação. Eles se valem por si próprios. Por exemplo, tá lá escrito, não matarás. A gente não precisa de mais, ele não se embasa em nada, ele se basta. É a partir desse discurso que vão surgir outros discursos. Por isso que ele é um discurso fundante. Então, essa é a terceira característica dele. E a gente pode... Rapidinho, professor. Pois não. Sobe pra eu te mostrar lá. Inclusive, no próprio post, ele desconstrói isso daí, né? Já tem o exemplo disso aqui. Quando ele fala do João Pedro, né? Aí já está o exemplo do Rafael. Rafael levantou agora. Ele desconstrói. Isso aqui é muito legal, porque ele ele demonstra que ele não está realmente se valendo de um dogma. Ele está se valendo do direito à vida, né? Que é um direito inalienável. Mas o que você quer dizer, Dani? Aí falando assim dessa construção, né? Ele tem a formação em psicologia, então ele tem uma forma de falar, não sei se eu entendo assim, não tenho essa formação, mas trabalho com pessoas que, né, sou assistente social, trabalho com psicólogo, sempre com dupla com psicólogo. Então, ele tem essa forma de falar, desconstruindo um pouco esse lado dele, padre, entendeu? E colocando sempre o lado humano, o olhar para a pessoa, para o ser humano em si, não com julgamento, colocando aquela pessoa como se a base dela fosse só... Isso é maravilhoso. Como seu orientador, eu tenho que te puxar de novo para o seu lugar de pesquisadora que olha o que o texto está dizendo. Mais uma vez, o que leva o padre Fábio de Mello a escrever desse jeito não nos interessa. O que nos interessa é que ele põe daquele jeito. Como, então, ele se constrói? O seu objetivo de pesquisa não é tentar encontrar na vida real o que motiva o padre Fábio de Mello a escrever daquele jeito. O seu objetivo é, escrevendo daquele jeito, ele se mostra como. Bom, e aí, se você quiser fazer nessa sua introdução, falando que ele tem isso, aquilo, essa formação, aquela formação, fica a seu critério. Mas eu te peço encarecidamente que antes de você fazer todo essa introdução, que você foque na análise. Primeiro a gente vai analisar o que o texto está trazendo. E aí depois, primeiro a gente veste a roupa. Depois a gente coloca um brinco, passa um batom, faz uma chapinha, tá? Primeiro a gente faz o básico. E aí depois a gente vai deixando mais bonito. Tá bom? Beleza? Entendeu? Então, a gente não está querendo te podar. A gente está só querendo fazer com que o seu trabalho dê menos trabalho e seja muito relevante para a academia. Tá? Eu acho que a escolha dos posts está maravilhosa. Vamos ver se a gente tem mais alguma outra coisa. Aqui eles são... Aqui eles estão ligados diretamente à pandemia, mas eu acho que eles ainda podem, mesmo estando ligados direto à pandemia, esse aqui pode estar ainda relacionado àquela posição de um cidadão frente ao que está acontecendo, então, o contexto da pandemia, então, ele se posiciona, e aqui ele ainda fala dessa questão, né? Eu acho que o mais interessante ainda nesse negócio da pandemia, que eu achei engraçado, foi aqui, ó, eu estou conversando tanto comigo mesmo que só hoje já discordei 3 vezes de mim, né, que é esse jogo, essa brincadeira. Então, pelas escolhas que você fez, eu penso
que você, enfim, pode pensar também em algumas outras escolhas, em alguma outra coisa, mas eu acho que essa pessoa que ele constrói, o ethos dele, o ethos discursivo, é do religioso, que ele fala de missa e ele assina como padre, é dessa pessoa bem-humorada, né, que fala de coisas, às vezes, de coisas sérias por meio do humor, e às vezes ele faz apenas graça mesmo, não está falando de coisa séria nenhuma, ele está só fazendo graça, então ele vai e reposta algumas coisas. E esse aqui, que eu pensei que era um comentário apenas, mas não é um comentário, esse aqui é uma postagem. Ele deu um print e postou. Então, isso aqui é maravilhoso para você analisar, porque ele está demonstrando para a gente, nessa postagem, quem ele é. Quem ele quer que a gente veja que ele é. Ele é essa pessoa que fica fazendo piada, que ainda tira sarro, né, da mulher que estava querendo um marido. Morri de... Né, maravilhoso. Então, essa pessoa, né, e também essa pessoa, mesmo ele sendo religioso, ele não é alienado, ele se posiciona frente ao que está acontecendo, mas sem se valer puramente do discurso religioso. Ele é pró-direitos humanos, enfim, eu acho que seria isso. Né? Essa seria a base. E aí, lá nas considerações finais, e depois que você analisa, a partir do que você analisou, você chegou a qual conclusão? Né? A gente não gosta muito de... Eu não lembro como eles colocaram. Eu acho que eles colocaram como considerações finais. É porque nós, normalmente, né, considerações finais. A gente, né, Camila, a gente não gosta de colocar essa coisa de conclusão. Que dá a ideia de que fechou, concluiu e acabou. Mas as considerações finais, e o pessoal, né, colocou aqui no template do artigo de vocês, considerações finais, eu acho que a sua tese, a tese das suas considerações finais é o ethos que ele constrói, aí você realmente vai descrever esses 3 que a gente imaginou aqui, e talvez, se você encontrar mais alguma coisa, melhor ainda, mas que no final das contas, o ethos que ele propõe é o ethos da reformulação ou da ressignificação do que é ser padre no Brasil, né? Que é um padre que utiliza redes sociais, que é um padre que canta, um padre... Enfim, eu não sei se ele posta fotos dele, fotos... Mas, tipo, mostrando o corpo, sem camisa, treinando. Sim. Não, mas é umas fotos que ele quer, ele tem essa coisa do... Não, a gente fala narcisismo, não, mas ele gosta de se mostrar, ele gosta de... Ótimo. Bonita, né, quando ele está em algum lugar, se tiver alguma foto dessa em 2020, vai ser maravilhoso, porque aí realmente você pode pegar e a gente utilizar essa para apresentar mais um traço dele, que é o traço do homem vaidoso, de um homem que, apesar de religioso, ainda ele não é tão desprendido das coisas assim da terra, né? Porque, por exemplo, eu não sei, eu acho que ele não fez voto de pobreza. Não. Aparentemente não. Então, assim, é um homem que, mesmo sendo religioso, constrói essa imagem de alguém que não abdicou do que a vida encarnada tem a oferecer. É um homem do espírito, mas que se preocupa com o corpo físico também, né? Eu acho que seria legal também colocar isso, né? Pegar uma foto dele aí bem se sentindo, bem se achando, né? Bem bonito mesmo, para mostrar que ele, apesar de padre, ainda é um homem. Então ele quer mostrar essa ideia de que, para além de padre, ele ainda é um ser humano que treina
e que quer mostrar o resultado dos treinos, por exemplo. Não sei. Sim, ele colocou uma foto lá que eu acho, não sei, é uma foto que não está tão bonita, mas eu não posso analisar o que ele fala, né, a legenda. Pode. Então, que ele coloca na legenda, né, que ele tá com cabelo feio, com barba, não sei o que, e na outra ele já coloca ele, né, arrumadinho, que foi esses dias atrás, que ele tirou a barba, fez o cabelo, aí, ó, e uma foto dele. Mas, professor, tem um lá em cima que eu queria comentar. É dentro dessa da pandemia, que eu coloquei, né, ligados à pandemia. Peraí. Prezados, aqui, ó, prezados irmãos religiosos, cuidemos que é espiritual. Decisões sobre saúde pública devem estar a cargo dos governantes, devidamente orientados por médicos e cientistas. O povo crê, chegou a hora de testemunhar que Deus não morre entre as paredes dos templos. Encontre-o entre seus e na sua casa. Então, assim, ele quis dar um recado. Isso aqui é uma mensagem enquanto padre. Sim. Entendeu? Sim. E eu não sei se é legal colocar isso junto com essa visão que a gente tem do padre, né? De quem é. Eu acho realmente que aqui esse exemplo liga duas coisas. Na verdade, tem duas características do ethos que eu propus, que são só propostas, tá? Que se apresentam aqui nesse exemplo, que é a questão do padre, porque ele fala com os irmãos religiosos, ele fala de Deus, ele fala do povo que crê. Então, é o religioso, mas é o religioso que se posiciona frente ao que está acontecendo e que valoriza o discurso da ciência. Então, ele não é, a fé dele não é uma fé cega, não é uma fé burra. Ele se posiciona frente ao que está acontecendo a partir do bom senso mesmo, né? Então você pode realmente encontrar, e é claro que você pode encontrar outras coisas, tá? Aí, essa mensagem, ela vem no dia, na semana ou no dia que estava uma discussão muito grande, porque os templos religiosos evangélicos, né, não sei a religião de vocês, mas eles estavam querendo que tivesse missa, tivesse um encontro religioso dentro da igreja, o Macedo lá mandando fazer aquele monte de postagens, de vídeos falando, né, dessa situação toda, e aí foi o momento em que ele fez isso, entendeu? Ele se posicionou como... Eu acho que esse post, ele é bastante político, ele tem um viés... ele fez isso num contexto em que o nosso governante maior, né, o presidente, estava incentivando, né, no caso, as aglomerações, as missas, etc., e indo, né, contradizendo a ciência, e isso gerou aquela grande polêmica, né. Então, embora ele não cite diretamente a relação com o discurso do Bolsonaro e dos ministros, né, enfim, embora ele não cite diretamente, eu penso que é bastante político esse post. Eu acho que, e como também Rafael já colocou várias vezes, ele se posiciona politicamente, né, ele não fala, não é direto, mas indireto ele se posiciona bem. Isso é já é uma outra polêmica. A gente não sei, a gente não vai citar, né? Não sei. Mas claramente ele está questionando o discurso do Bolsonaro e o discurso que estava pairando, né, na época no contexto do post, entendeu? Sim, é importante que sempre que você iniciar uma análise,
principalmente dessas postagens que respondem a uma situação social, que você contextualize mesmo, que você faça Sim. essa explicação de em que situação que essa postagem aparece. E aí realmente colocar a data e o que estava acontecendo no Brasil, aqui no caso, ou no mundo, para entender de com quem que ele está dialogando. Porque a partir do momento que você faz isso, depois que você fizer isso, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a teoria, porque a gente vai introduzir o conceito de dialogia do Bakhtin bem aqui, porque Eu li em Bakhtin gêneros de... o discurso ele vai responder a um outro, né? Então, mas por enquanto você vai trabalhar a questão da análise mesmo, e aí depois a gente vai deixando as outras partes do seu trabalho mais robustas e com mais conteúdo. Uma coisa que eu tenho dúvida é o quê? Eu tenho que ficar com tudo isso ou eu posso eliminar? E como é que eu vou fazer? Porque eu coloquei aqui para a gente decidir, né? Assim, na minha cabeça foi isso. Uhum. Se eu colocar aqui, a gente decide dentro dessas categorias. Uhum. Então, e aí, na minha opinião, nesse primeiro momento, eu acho que você pode pensar nesses pontos característicos que eu citei aqui para você, né? Religioso. Do bem-humorado, digamos assim, do palhaço, do vaidoso, então você ainda vai pegar ainda umas postagens, e desse sujeito político, né? Desse cidadão, que eles se posicionam enquanto cidadão, né? Então você tem essas 4 categorias aqui. Agora, dentro desse universo que você colocou, você pode escolher uma que vai ser a principal, que você vai apresentar por exemplo, a do religioso. Pá, escolhe essa daqui, que ele fala da live da missa, ele fala da missa dominical, né? Ok. E além disso, aqui no caso ele não assina, mas é bom que você também, quando falar dessa questão do religioso, você comenta que ele sempre assina as postagens como padre, Fábio de Mello. Então tá. Essa daqui você fala do religioso e já puxa para a questão do humor. Essa é a principal. Aí você vai pensar assim, que outras postagens que eu posso utilizar para confirmar que ele é bem-humorado? Aí você pode pegar essa daqui, observar isso. Você pode pegar essa daqui. Ele fala que é solteira, ok? Beleza, bem-humorado, fechamos. Do religioso, ele assina como padre, ele fala de missa. Se tiver mais alguma coisa que você encontrar, pode acrescentar também. Fechamos essa característica. Sim. Ótimo. Fechamos essa característica. Analisou tudo, fechamos. O outro ponto, ele é um homem que ele é vaidoso, por exemplo. Aí você vai e pega lá as postagens que ele, sei lá, tá todo bagunçado e todo arrumadinho. Então ali você já tem, se é tipo uma comparação, você tem um humor, ele faz essa brincadeira do antes e depois, e você tem ainda esse homem vaidoso. Então essa aí é uma outra característica dele. Beleza. Aqui ele se posiciona politicamente ao que está acontecendo. Aí você pode pegar esse aqui, que fala lá do moço dos Estados Unidos, que foi assassinado, e João Pedro. Você viu que tem outra, professor? Oi? Professor, você viu que tem outra? Seria essa que ele faz a fala? Ou seria essa aqui? Porque essa aqui tem a foto do George Floyd, né? George Floyd. Sim, mas acontece que essa daqui a gente não tem tanta coisa escrita. Aqui a gente não tem a foto, mas lembra que o nosso é discursivo. Aqui ele coloca um trecho da fala dele, que é muito mais potente da sua pesquisa. Tá? E aí você pode falar, então ele se posiciona frente ao que está acontecendo, com o George, com o João Pedro,
com o moço do iFood, eu não sei se é iFood, mas digamos que é do iFood, que aconteceu, ok? Aí tem aqui, aí daqui você já puxa a questão da pandemia, que também foi algo que aconteceu. E na questão da pandemia, ele se posiciona ainda com relação a ele vai contra o que os governantes estavam propondo ele alinha o discurso com a Organização Mundial da Saúde e, portanto, é contrário ao governo de 2020 do Brasil. E eu acho que pronto, acabou. Tem essas coisas aqui. Mas eu queria falar, tem duas ali que eu acho que você tem como subir? Eu já estou no máximo. Aquela parte da... Não, é descer, perdão. Na parte dos memes, da pandemia mesmo, aqui. Aqui, não sei, essa daqui, será que seria uma que eu poderia descartar? Esta? Acho que sim. Eu acho que essa aqui já está boa. Aí, abaixa, pronto. Eu já até apaguei. Eu coloquei. Ótimo, beleza. Então, baixa. Ok. Baixa. Essas daqui. Eu acho que essa daqui você pode utilizar, mas você tem que pensar assim. Se for para falar a mesma coisa, a gente analisa uma só, porque a gente pega isso, as mais significativas. Esta? Tá. Ok. E esse aqui, ele fala... Então, nesse segundo, ele continua defendendo, né, a ideia do... Ele reforça aquele anterior, valorizando, convém incluir os cientistas, ele reforça o que já foi falado anteriormente. Então, seria chover no molhado, né? Então, a primeira vista, assim, ele está reforçando a questão do discurso científico. Ok. Então, o que vocês acham? Sim. Eu gostei muito dessa. Aquela de lá, essa daqui, eu vejo que ele fala lá, ele se dirige diretamente ao público religioso dele, e aqui não, aqui ele fala para todo mundo, entendeu? Ele está falando para todas as pessoas. Você não é católico, você não assiste a minha missa, você não é meu irmão religioso, mas você pode me ouvir e ouvir o que eu estou falando, entendeu? Eu acho que pode as duas completar uma outra. Aí tem essa parte do meu também, que ele também brinca, né, com sei lá, sujeito simples, sujeito complexo. Muito bom. Eu não sei se mas eu acho que é até bom tirar, né, porque senão eu vou ter que... Não, se você quiser usar isso daqui para falar do humor que ele constrói, pode usar também. Não tem problema. Aula de portuguesa. Aí, tipo assim, é porque as aulas estão... engraçado. Mas você seria um bom professor de português. Bacana. Entendeu? Muito bom. Aí, não, e a forma que é representado também o sujeito simples, né? Olha lá, é um cara, ele é rural, né? Usa um chapéuzinho de palha, não é? Tipo assim, até a forma que o... Aí tem a questão da imagem, que é bastante... dá bastante pano para manga essa foto aí também, esse meme. Sim, dá. Esse do café, eu não sei, professor. O que tem? Ele tem um programa, que é o Café com o Padre, que ele está fazendo agora, e aí ele chama as pessoas para poder conversar à tarde, alguma coisa assim. E aí ele fez esse Padre do Café. Sim, é o humor também. É o humor. Aqui ele não vai apresentar nada diferente que não tenha sido feito aqui, por exemplo. Que não tenha sido apresentado
lá em cima. Mas agora, uma importante aqui foi essa aqui, ó. Essa, espirrando para dentro, porque se espirrar para fora, sei que serei fuzilado. Isso aqui foi em fevereiro. Aham. E ainda a gente não estava com aquela coisa da pandemia aqui. Eu não sei se foi fevereiro, se foi início de março, eu não lembro. E aí as postagens dele não estavam nesse processo tão crítico, tão falante. Esse momento foi o momento que ele brincou, entendeu? Eu vou pro lado do humor, né? Sim. Tirou um pouco, fez uma sátira da situação, entendeu? Uhum. Aí eu não sei se analiso isso, não, né? Dentro da pandemia, não. Pode sim, pode. Você pode analisar quantas você quiser. E aí depois a gente pode organizar essas análises a partir do que você vai encontrar em cada uma delas. Mas a minha questão, a minha preocupação é se vale a pena você analisar todas, se os resultados serão os mesmos, sabe? O ethos dele, por exemplo, o ethos dele aqui, aqui e aqui são os mesmos. Apenas dessa pessoa que é do humor, engraçado, divertido, que faz piada. Excelente. Você pode falar a questão do humor e colocar estes exemplos. Ok. E explicar lá, por exemplo, aquela lá é num período, essa, né? É num período que a gente não tinha. É essa aqui, é essa mesmo, espirrando para dentro. Esse é um período que a gente não tinha a total dimensão do que era a pandemia. Então, você vê, no período dessas postagens, ele nem falava muito, ele nem comentava sobre o assunto, era uma coisa, né? Pode ser. Aquela brincadeira de que não podia espirrar e tal. Aí eu acho que pode se falar do humor, ela dentro do humor, mas fazendo uma análise dentro dessa época, né? Desse período, como é que ele estava se apresentando, né? Ele se posiciona frente a algo muito grave, mas de uma maneira bem humorada, leve, né? Fazendo piada daquilo que estava acontecendo, fazendo piada da situação e não das pessoas doentes, né? Sim, não dizendo que é só uma gripezinha, né? Que ninguém morre disso. Isso é que é preocupante. E aqui é mais uma vez o humor. Então, acho que é isso mesmo. Eu acho que essas categorias que a gente construiu aqui, elas já. Agora, só o que você tem que fazer é sentar e escrever. Tá. Só isso. E aí, só. Você falou que eu tinha que fazer isso tudo para hoje. Para hoje não, tinha que ser para terça, né? Eu sabia que eu não ia dar conta. Eu falei com Camila ontem à noite, eu falei, Camila, eu não ia dar conta. Porque eu já sabia como eu estava, o que eu tinha para fazer, agora finalizou metodologia de pesquisa, né? Entreguei lá, e eu tenho 5 disciplinas, né? Fora o TCC. Aí eu sabia que eu não ia dar conta. E lá, o meu trabalho mas o meu trabalho como seu orientador é esse mesmo. Mas agora eu não tenho nada mais para entregar, é só melhorar aquilo que eu estou fazendo. Excelente, né? Isso aí. E aí realmente fazer a análise. Agora você vai começar as análises. E aí deixa eu te mostrar rapidinho. Como é que eu faço essa análise? Eu pego cada uma postagem e vou escrevendo e depois a gente arruma? Exatamente. E aí você pega os textos, né? Tem os livros. Sim, tem, já vi. A dissertação da Camila, tem vários artigos na internet. Você vai olhar como que o professor Menguenot faz, como a Camila fez, como outros pesquisadores fazem a análise do ethos e vai adaptar ao seu corpus. Ok. Entendeu? E aí agora eu vou tentar abrir aqui para você, para tentar te mostrar onde que está
os seus vídeos, tá? Uhum. Mas eu entrei lá na pastinha, como você me mostrou, tudo direitinho, mas eu não estava lá. Tá. A minha tela tá aí aparecendo para vocês? Tá. Eu tô vendo aqui. Tá. Ok. Vamos lá. Eu fui ali. Você veio aqui? Então tem. Vamos lá, Daninha. Eu tenho aqui, ó. No seu caso, isso. Agora que eu lembrei. O que aconteceu? Eu não sei se eu mandei pro e-mail de vocês. Eu acho que eu mandei. Mandei até o link. Porque as nossas postagens, as nossas orientações, elas ficam muito grandes. Então, eu não consigo carregar aqui. Mas eu fiz uma orientação ontem e ficou grande também. E aí eu dividi em partes e postei aqui. Então, por exemplo, foi a do Pablo, ó. Ontem. Eu fui, ó, coloquei, ó, parte 1 e 2 do Pablo. Eu vou fazer a mesma coisa com a sua. A nossa segunda orientação, como eu não consegui subir, colocar ela aqui, eu coloquei ela para o YouTube, e aí eu coloquei aqui, ó, para você. Orientação. Tá vendo? E aí eu coloquei aqui, ó, tá lá no YouTube, porque eu não consegui colocar, porque ela tá muito grande, entendeu? Então deixa aqui, professor, vai colocando aqui para mim, melhor. Eu vou... Não, é melhor no YouTube. Oi? É melhor no YouTube. É melhor no YouTube? Do que eu ter que... A orientação que a gente recebe é que a gente utilize e coloque todos os documentos na plataforma. Entendeu? É que a gente... tá. Mas você tá na plataforma ali. Mas você pode colocar o link do YouTube na plataforma, se você quiser. Eu não sei onde, Camila, que eu coloco isso. Porque se eu conseguisse colocar aqui... não, tem que ter Gil Santana para colocar. Então, mas aí, filho, aí eu já não sei. Então, deixa eu dar... É muito burocrático. Eu sei. Rapidinho. Faz uma página no Docs aqui, né? Sei lá, coloca o link, baixa o PDF e coloca lá como um arquivo de documento, vai estar o link lá, eu vou clicar no link. Não? Mas aí... talvez se colocar no próprio relatório de orientação. Lá no relatório de orientação, o link. Entendeu? A gente não tem que postar um relatório em formato Word ou PDF, já coloca o link lá para acessar a orientação e tal. Ok. Não sei, seria uma sugestão, porque fica registrado no relatório. Isso. Tá bom. E eu relatório de orientação. Tá bom, então eu faço... Eu estou dando essa sugestão, mas eu não fiz isso. Não, mas não. Tem que fazer. Camila, porque a gente, quando grava as coisas para a matéria, para a disciplina, a gente também não tem como colocar aí para vocês subirem na plataforma. A gente coloca o link no documento e envia para vocês assistirem. Sim. Então, bom que fica registrado lá no relatório também o link. Caso a gente precise acessar depois, em outro contexto, tá lá o link salvo. Isso. Ok. Rafael, Camila, outra coisa. Esse texto de metodologia eu fiz correndo agora à tarde, né? Uma coisa louca. Aí a Camila até olhou um pouquinho lá, falou para mim que eu estava olhando lá o de conceitos, tem que mexer lá também. Aí, para essa semana, é só começar as análises, vocês vão olhar, né, os dois, vão fazer as correções, aí eu faço a correção e começo a fazer as análises. Tem mais alguma produção que eu tenha que focar? Você vai focar nas análises agora. Agora o seu trabalho é análise só. Não pensa no capítulo da metodologia, não pensa na teoria agora. A gente vai fazer o que tem que fazer, eu vou fazer algumas sugestões,
e aí depois a gente conversa sobre eles de novo. Volta neles. Agora você foca nas suas análises e pega, se inspira no que a Camila fez, nos exemplos do professor Mendenot, em alguma outra análise de ethos, de algum artigo, tá? Para você entender quais são os pontos que são interessantes de serem discutidos, tá? Porque nas análises você pode, inclusive, encontrar citações do professor Menguenot em uma análise que você pode repetir na sua. Então, encaixou na análise daquele colega ali, vai encaixar no meu também. Você não está copiando, você está percebendo a regularidade. Entendi. Tá, entendi. É isso. Mas, escreve o máximo, tá? Por mais louco que você acha, não, isso daqui, será que isso aqui é assim? Não, você coloca. O seu trabalho é escrever e nosso trabalho da Camila, meu, é falar, minha filha, você está viajando muito, tira isso daqui, modifique isso daqui. A gente vai te orientando, mas não se pode, tá? Falando assim, não posso escrever isso porque eu acho que não faz sentido. Joga, viaja na maionese e depois a gente apara as arestas e deixa ele bonitinho. E ele é para quinta-feira que vem? Então, como agora você tem bastante trabalho, é a parte mais importante do seu trabalho, eu vou te dar 2 semanas para você fazer isso. Ai, obrigada. Vou te dar 2 semanas. Professora, eu ia te pedir isso. Eu sei, ia te pedir isso. Sabe por quê? Não é nem por causa de tanto escrever, porque eu ia me enlouquecer que antes eu ia tentar dar conta. Sim, porque eu tenho uma reunião com a equipe do Estado lá na casa, lá onde eu trabalho em Marechal. E é na quinta-feira. Problema nem. Aqui. Mas a gente está te dando 2 semanas. A gente está te dando 2 semanas, mas você sabe que a exigência vai ser maior, né? Que você vai ter o dobro de tempo. Então, realmente, assim, a gente quer muito mais inscritos de análise. Não, tudo bem. Não é problema isso. Eu vou tentar fazer. O problema é que não, você vai fazer. Como é que eu ia chegar aqui na quinta para poder fazer? Não, Dani, não tem problema. Mas agora sim, eu quero muito que você escreva o máximo possível, tá? Mas caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, você pode falar e a gente sabe do seu comprometimento, da sua responsabilidade, do quanto você é responsável. Então a gente conversa. A gente faz as coisas ficarem boas para todo mundo. Eu só realmente quero fazer o mais rápido possível tudo que a gente conseguir fazer para que a gente depois melhore o seu texto, tá? Para ele ir bem. Isso também me angustiou um pouco, porque todo mundo tem me falado que isso tem se encontrado de 15 dias e que o orientador não está pedindo nada por escrito. Eu falei, gente, o Rafael está me matando, eu vou ficar doida. Mas olha só, uma coisa, é muito melhor, isso é de uma pessoa que acabou de escrever a tese, a versão final da tese. É muito melhor ficar doido no início do que ficar doido no final. Porque quando você fica doido no final e a pesquisa está na semana que vem, aí, meu filho, tem gente que dá até úlcera nervosa. E eu não estou entendendo. Tá mesmo. Não. Só não fala de nada, não, porque semestre passado eu tive que operar, então acredita em mim, ter um orientador chato desde no início, porque depois vai fazer assim, agora a gente vai só, igual o seu boneco, vou pra galera. Uma relaxada. Melhor, muito melhor. Mas a Camila tá indo viajar, eu tô preocupada, porque... A Camila vai para Portugal, então você fala com ela. Eu espero de coração que quinta-feira que vem eu já esteja a caminho, porque as minhas aulas vão começar segunda-feira. Mas o consulado não mandou meu visto. Entendi. Está indo para onde? A gente só pode embarcar agora com visto. E eles não enviaram, então eu tô numa angústia, porque eu de licença do IFES,
como pedagoga, né? No papel de pedagoga, entre aspas. Mas continuo trabalhando como tutora e orientadora. Sim, também Entendeu? tive o mesmo. Entendeu, Daniane? Eu não vou ser mais sua pedagoga, Daniane. Eu sei, Eu mas não você vou ser vai mais sua continuar. pedagoga. Eu tô com 3 orientandas e você como co-orientanda. E eu vou continuar como tutora também. Eu tô como tutora de uma disciplina. Aí esse trabalho eu vou continuar. Excelente. Tá. Ok? Então tá. Bom, Ela vai para Portugal semana que vem. então tá O bom. professor Eu vou ver perguntou que é para onde que você. Espero. Eu vou perder, maluca, mas você me cobra, assim, me manda, igual você faz, manda o WhatsApp, me cobra, entendeu? Tá? Então tá bom. Ih, travou tudo. Mas aí a gente vai ter que ver os horários, né, para Camila participar quando Ah, estiver lá, né? é verdade, lá são 4 horas a mais. Mas não tem problema, não. Eu sou uma pessoa da madrugada, então não tem problema, não. A gente Eu geralmente vou dormir 2, 3 da manhã, então o fuso horário não vai ter problema, não. então tá ótimo. Tá. Perfeito. Tá bom? Qualquer dúvida, Daniane, manda mensagem pra gente, tá? Mas agora é realmente sentar e escrever e analisar, enfim. E na dúvida, pegue alguns exemplos na internet para você e também nos livros para você se inspirar. Tá bom? Vou postar. Obrigada. Imagina, eu vou postar lá no YouTube, coloco o link no relatório, vou postar novamente no fórum de dúvidas para ficar ali, para ficar mais fácil de você encontrar, e mando também no seu WhatsApp depois. Tá bom? Tá. Professor, só uma coisa. A orientação da semana passada você mandou para eu assinar? Então, foi o que eu mandei no grupo isso. Eu mandei por e-mail para vocês o da primeira semana, e das próximas semanas eu estou colocando direto na pasta de vocês. Então tá lá na sua pasta, tá bom? Tá. Porque senão Beleza. fica difícil, eu tenho 9, aí eu tenho que ficar mandando para todo mundo, então eu já coloco na pasta que aí você acessa e assina e joga para eu tenho que fazer a mesma coisa, assinar e te remeter, isso? Eu acho que você tem que colocar na pasta de novo, eu não sei bem como funciona isso não. Tem que colocar na pasta, tem que colocar na pastinha. E fica, porque é uma forma da gente se respaldar, né? Da gente, você ter lá o registro da sua participação, o registro das orientações. Então, o ideal é que fique tudo salvo lá na pastinha. Perfeito. Okay? Tá, beleza. Excelente. Então, vou fazer isso. Meninas, boa noite para vocês, viu? Fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Daqui a 15 dias. Tomara que dê tudo certo, Camila, lá para Portugal. Tomara. Você está indo para onde? Só ansiedade. Lisboa, Coimbra? Eu tô indo para Lisboa. Universidade de Lisboa. Que ótimo. Eu fiquei na Universidade de Coimbra, maravilhosa. Mas Olha que legal. Você foi Porto, a cidade do Porto. Ai, nossa, eu quero voltar muito lá. Muitas vezes. O pessoal do Porto é mais caloroso, é mais receptivo. É maravilhoso. Mas tá bom, então. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite.